Acender uma vela é uma coisa relativamente simples. Se a gente tem fogo, a gente acende a vela e ela continua queimando. Mas manter uma vela acesa pode ser um grande desafio. No início da celebração, neste dia 2 de fevereiro, quando a igreja, numa antiga tradição, abençoa as velas como sinal desta luz que nos é dada, quando nós estávamos na entrada da igreja, todas as portas abertas, muito vento, então fica difícil manter as velas acesas. E a gente usa todos os recursos que a gente tem à disposição. O primeiro deles é a mão, para a gente tentar amparar aquele fogo, para que ele não receba vento e assim a vela possa manter-se acesa. Se nós estamos num ambiente sem vento, sem ventiladores ligados, que tem um ar bem parado, bem tranquilo, a gente deixa a vela acesa e ela continua até o final. Ela vai se consumindo até não sobrar mais nada. Quando acaba o pavio, quando acaba aquilo que está queimando, então ali a vela cessa o fogo, a vela se apaga. Nós podemos comparar a fé com uma vela acesa. Quando nós fomos batizados, no dia do nosso batizado, nos foi entregue, através da mão dos pais e dos padrinhos, também uma vela acesa. Esta vela foi acesa no círio pascal, nos foi entregue para que nossos pais e padrinhos, ao longo da nossa caminhada de fé, do nosso caminho cotidiano, os nossos pais e padrinhos nos ajudassem a manter esta chama acesa. Não a vela, mas que nós mantivéssemos acesa a chama da fé. Dizer que nós temos fé num ambiente controlado, sem contrariedades, num ambiente sem resistências, num ambiente sem desafios, seria muito simples. Dizermos que nós temos fé dentro do ambiente da igreja, que é favorável, é algo muito simples. Mas o grande desafio da nossa fé está nos acontecimentos cotidianos, nos ventos que assopram, tentando apagar, sendo como que desafios à nossa fé. Ali nós precisamos dar garantias, porque nós acreditamos. O problema é que muitas vezes nós deixamos que esta chama da fé, ela se apague. E aí a nossa fé parece vela de bolo de aniversário. Já viram aquela vela de bolo de aniversário? Que sopra e apaga. E aí a gente fica naquela coisa assim, hoje eu tenho fé, amanhã não tenho mais. Ou ainda pior, eu acredito nisso, naquilo outro. Coloca um tanto de velinha e parece que acredita em tudo, quando na realidade não acredita em nada. Qual é a nossa fé? No que nós acreditamos? Quais são os desafios que nós suportamos para dar garantias daquilo que nós acreditamos? Qualquer ventinho parece que nos abala. Qualquer vento que sopra parece que nos desafia. E logo vem a pergunta: aonde está Deus? Aonde está Deus que não me ajuda? Aonde está Deus que não se manifesta? Aonde está esta presença de Deus que eu tanto espero, que eu tanto suplico, e às vezes nas mínimas coisas, e parece que Deus não se apresenta. E aí a vela, a luz, a chama da fé, ela vai se apagando. Qualquer ventinho, qualquer sopro, e logo esta vela está apagada. E já não tem mais fé. Ah, eu não tenho fé. Eu fico me questionando, eu não tenho fé, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas você alimenta a sua fé. Você protege a sua fé, não no sentido de se resguardar dentro de um ambiente seguro, mas no sentido de aprofundar o teu conhecimento de fé, rezar para que a tua fé seja fortalecida nos desafios e perceber os desafios como ocasiões, circunstâncias, aonde você é chamado a testemunhar com mais vigor, a testemunhar com fortaleza aquilo que você acredita. O problema não são os ventos que vêm de fora. O problema não são as coisas que vêm contrárias.
Os problemas não são as resistências externas, é a nossa pouca vontade de manter viva a chama da fé. Aceitar os desafios e lutar com esses desafios para que a nossa fé permaneça brilhante. A primeira coisa mais fácil fazer é que já que está acabando, então a gente ajuda a acabar de apagar. E essa não é a história do povo de Deus. Essa não é a história de fé. Esses não são os acontecimentos de fé. Na apresentação do Senhor, a solenidade, a festa que nós celebramos hoje, nos é colocada essa liturgia, este evangelho, aonde Jesus é levado ao templo, é o cumprimento de uma regra, de uma lei litúrgica do Antigo Testamento. Mas Jesus é filho deste tempo, desta família. O seu pai e sua mãe levam ele ao templo para cumprir aquela promessa. É a transmissão da fé. Um dos grandes fracassos do nosso tempo é a transmissão da fé. Pais e mães que estão muito preocupados com o melhor colégio, a melhor escola para os filhos. Se os filhos estão matriculados no curso de inglês, se estão sendo preparados para resolver operações matemáticas, se estão sendo formados e bem formados na escolinha de futebol. Mas às vezes para a catequese é o tempo que sobra, é o tempo que dá, e às vezes com muita reclamação, e pior ainda, ir à missa com o filho, parece uma coisa absurda. Mas é preciso ir à missa também? Não basta que meu filho esteja na catequese? Não basta que o teu filho esteja na catequese. Porque você, pai e mãe, tem que transmitir a fé ao seu filho. Não é o catequista, não é o padre, não é o bispo. É você, pai e mãe, que precisa transmitir ao teu filho esta fé. É a transmissão da fé. É a chama que precisa ser mantida. Mas como isso parece um peso insuportável. Se terceiriza tudo, inclusive a fé. Aqui nós temos um pai e uma mãe, José e Maria, que levam esta criança para fazer os ritos de purificação, de apresentação, porque é necessário transmitir a fé. E nesta transmissão da fé, os pais se espantam, ficam maravilhados com as coisas. Por quê? Porque ali encontram o velho Simeão e a profetisa Ana, que aguardaram muito tempo, uma vela acesa há tanto tempo, que tem mantido a chama da fé, apesar das situações contrárias. Será que Simeão e Ana não enfrentaram ao longo do tempo uma resistência? Aonde está Deus que não cumpre a sua promessa? Aonde está Deus que não se apresenta? Aonde está Deus que não vem realizar a promessa do Antigo Testamento? E Deus causa a grande maravilha, que realiza a promessa do Antigo Testamento na simplicidade de uma criança. Só quem está atento, só quem está vivo, que tem a fé acesa, a chama da fé acesa, é capaz de perceber esse grande acontecimento. E ao perceber este grande acontecimento, Simeão e Ana louvam, bendizem a Deus, exultam, exaltam a Deus. Por quê? Porque Deus está cumprindo a sua promessa. Deus faz coisas nas nossas vidas e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? É mais um dia, é mais uma situação, é mais um acontecimento. Mas você não percebeu que é Deus agindo? Não, porque nós estamos distraídos com outras coisas, nem preocupados com a chama da fé. Mas aqui tem alguém preocupado com esta chama da fé. E a consequência natural desta preocupação é o anúncio. Tanto Simeão como Ana, exultando a Deus, anunciam: hoje aconteceu algo extraordinário. Deus cumpriu a sua promessa. Mas numa criança? Sim, nesta criança. E aonde está a realização de todos os sinais? Nós ainda não vimos, mas nós temos certeza que é Ele. Nós temos certeza que nesta criança se realiza a vontade de Deus. É uma experiência de fé aprofundada, sofrida, provada nos acontecimentos cotidianos, provada nas coisas reais da vida.
não de uma fé ideal, de uma fé que nós achamos, mas uma fé verdadeira, que sofre com as realidades do mundo, que é provada pelos desafios que nos são apresentados, e aí sim uma fé verdadeira. Esta fé não tem ventania que possa apagar, esta fé não tem tempestade que abale. Por quê? Porque está fortalecida na escuta da palavra de Deus, na sinceridade de coração, na vivência e no testemunho desta verdade, não de uma verdade subjetiva. Eu tenho fé, né? Mas vai que não seja desse jeito. Aqui as dúvidas que vão se acumulando, e nós às vezes nos deixamos enganar por essas dúvidas, por essas propostas, que o diabo de uma maneira muito sutilmente vai implantando. Caríssimos, o diabo existe, e ele tanto existe que trabalha, e o trabalho do diabo fundamental é desacreditar a Deus, fazer parecer com que as coisas estão erradas, porque Deus não está ocupado com esses acontecimentos. Mas quem percebe a ação de Deus, encontra Deus em cada situação, em cada realidade. Ainda que às vezes o vento parece vir para abalar esta chama, desafiar a fé, quem confia, quem acredita, quem está fundamentado na fé da igreja, pode até ser que fique meio abalado, mas não perde a sua essência. E por isso esta fé brilha. Não é velhinha de bolo que acende e apaga. Nós temos muitos cristãos que são assim, muitos católicos que são assim, católicos de temporada. Essa temporada está acesa, na outra temporada está apagada. Essa temporada está acesa, na outra está apagada. E não é isso. Nós precisamos de cristãos chama viva de fé, que mostre, que brilhe ao mundo, que brilhe como sinal do amor de Deus. Que Deus nos ajude a sempre mais reavivar a nossa fé e manter esta chama da fé acesa, apesar dos muitos desafios que nos são colocados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.